Bom dia para vocês, Lívia, Gil, tia Flavina tá aqui. Tem um bom domingo e um domingo interessante porque hoje nós estamos encerrando aqui já a metade do ano de 2025. Pensa só, outro dia você estava aí comemorando o início de um novo ano e agora, Miriam, nós já estamos na metade de 2025. Meio ano se passou. Meio ano se passou. Adeus, ano velho, feliz ano novo. E nós já estamos para cantar novamente a mesma canção tão emblemática e que causa muito entusiasmo, claro, nas festas de final de ano, nas expectativas, né, João, que nós fazemos quanto ao ano novo, que vem dentro aí de um processo até um pouco místico que nós colocamos, que nós acrescentamos, fazemos o místico, quanto às expectativas que nós trazemos em relação às possibilidades da concretização dos nossos sonhos. Sonhos, não, poxa vida, nós estamos falando de sonhos. Hoje em dia, dessa realidade tão acelerada, de tantos avanços, de tantas mudanças, de tantas práticas que nos levam a fazer um processo que são necessárias dentro de um processo de reflexão, é necessário que nós pensemos qual é o nosso papel diante das mudanças que nós precisamos. Nós queremos, sim, nós queremos que muitas coisas aconteçam, mas dentro do querer e o precisar existe ali uma lacuna que nós precisamos, é necessário preenchê-la. É necessário preencher essa lacuna dentro das viabilidades que existem quanto a uma realidade que é a nossa necessidade. Nem tudo aquilo que nós queremos é necessário num dado momento, mas tudo aquilo que nós precisamos, sim. Se nós precisamos, é uma demanda, são demandas emocionais, são demandas físicas, são demandas materiais que todos nós precisamos. E aí nós chegamos na metade do ano. Hoje já, amanhã, dia primeiro, é isso mesmo? Dia 1º de maio. E nós estamos aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, perto das festas juninas. E nós estamos aí na metade do ano e eu pergunto para vocês o que aconteceu na sua vida de diferente. Será que teria que acontecer algo diferente ou houve da sua parte ausência de posicionamento para que você fizesse acontecer aquilo que você precisa? Você definiu aquilo que precisa para si? Você rompeu paradigmas, você adotou práticas, você passou a ter uma mentalidade diferente quanto a um padrão necessário de formas de convívio com seus pensamentos, seus sentimentos e as suas emoções? Porque não são as pessoas que estão à sua volta, é a pessoa que está dentro de você. Quem é essa pessoa que está dentro de você que oblitera o caminho, que dificulta que o novo, o renovo chegue à sua própria vida? E quando nós falamos isso, eu não estou falando de religião, não estou falando de misticismo, não é, Fábia? Porque eu respeito muito o conceito da Organização Mundial de Saúde quanto à saúde. O que é saúde? Bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então nós temos os pilares psicológicos, os pilares sociais e os pilares espirituais também. Então tem que ter essa conexão. Essas conexões, esses 4 pilares devem ter uma conexão. Essa conexão desses 4 pilares devem estar ali bem ajustadas. E muitas vezes nós estamos visando somente o biológico, a questão da saúde fisiológica, e o psicológico. Como é que anda? Diante de um cenário que você para e pensa, puxa vida, foi constatado que em 2024 houve aí houve 440 mil ausências ao trabalho em virtude de ansiedade e depressão.
houve uma elevação de 2014 para 2024, em 10 anos, de 400%. Em 2014, nós tivemos 2 mil afastamentos ao trabalho em relação à saúde mental e saúde emocional. Eu vindo aqui falar de trabalho? Não, pode ser que eu tenha vindo também. Mas eu estou aqui conversando com vocês sobre a importância da saúde emocional, Gerard, quanto a essa nova prática que nós devemos adotar agora nos outros 6 meses que existem para que nós possamos finalizar o 2025. Nós temos mais 6 meses, olha que maravilha. Então, se há alguma coisa nesses primeiros 6 meses de 2025 não aconteceram na sua vida, Grace, se alguma coisa em 2025 não aconteceu na sua vida nesses primeiros 6 meses, então entenda que nesses próximos 6 meses você pode estabelecer novas práticas, uma nova forma em relacionar com você mesma, uma nova forma em estabelecer para si uma neuromodulação emocional positiva. Fala-se pouco da neuromodulação, da capacidade que você tem, Grazi, Gerard, João, Fábia. Fala-se muito pouco da capacidade que você própria tem, que vocês têm, quanto a regularem-se emocionalmente. Então, onde é que está? Aonde se encontra a capacidade do ser humano? Está lá na ida ao psicólogo? Nossa, é muito importante, eu sou psicólogo. Ir ao psicólogo é fundamental para nós psicólogos, principalmente. É incrível, sabe? A terapia é um fator que nos dá um nível de sustentação para que nós possamos lidar com as nossas agruras, as intempéries, sabe? Os percalços, etc. mais, os conflitos, tá? Muito bom. Para que nós estabeleçamos a resiliência. Fantástico, fantástico, fantástico. Entretanto, sabe, quando nós paramos e pensamos, poxa vida, o que eu tenho feito? Quais são as práticas que eu tenho adotado para mim? Existem práticas, Marcos? Existem práticas. Existem práticas onde você pode se regular, promover para si uma neuroregulação. O que é a neuroregulação? A neuroregulação, ela vem ali do processo do entrosamento das neurociências com a psicologia e com a vasta conexão que há com outras áreas, já que saúde é bem-estar biopsicossocial e espiritual, que nós passamos a compreender como é que é o nosso funcionamento interno. Como é que o nosso cérebro, as nossas conexões neurais se estabelecem diante de determinados momentos e eventos, e o que eu posso fazer para regular, ou para que eu possa, de repente, diante de um evento na minha vida, promover para mim um posicionamento que me faça superar e me regular de forma com que eu não perca a estabilidade. Perder estabilidade, nós sempre somos estáveis? Não. Todos nós temos fragilidades emocionais e, em alguns momentos, diante de determinadas circunstâncias, as nossas emoções nos surpreendem. As nossas emoções nos surpreendem porque ali, Cirça, bem-vinda, ali estão envolvidos diversos processos que nos levam a determinados sentimentos. Os sentimentos são constituídos pela vivência que nós temos, pela aquisição de crenças. As emoções elas se estabelecem de uma forma que vem de reações internas, reações neuroemocionais, neurológicas, neuroemocionais, pelas vias neurais. Então, isso nós temos que conceber, sabe? Entender essa complexidade que há da capacidade que nós temos em promover, Joelma, essa regulação neuroemocional e não aceitarmos que nós vivemos de uma forma aleatória, mas que nós somos os autores da nossa história, como bem diz o nosso mestre querido, o Dr. Augusto Jorge Cury, que eu tive o privilégio de ser
analisando dele por décadas. Ele foi meu terapeuta, sabe, na década de 90. Então eu tive o Dr. Augusto Cury me acompanhando por longas datas e só tenho a gratidão, sabe, por ter sido paciente dele, ou analisando, ou cliente, cada um chama de uma forma. Eu prefiro chamá-los de analisandos, de pessoas que estão analisando a vida, estão analisando a si próprias, para que possam estruturar formas em relacionarem-se. A psicóloga Márcia Ferranini. Renata, muito bem, muito obrigado, hein? Então, a gente vai pegando tudo isso aí, vai pensando, sabe, diante dessas práticas que nós temos, que nos falta. O que nos faltou é o que nós podemos acrescentar. Nós não podemos ficar olhando para os 6 meses que transcorreram aí em 2025 e falar, puxa vida, eu não consegui, eu não fiz acontecer, e agora? Agora eu... Não, peraí, calma. Vamos lá. Vamos reconhecer o terreno que a gente está. Nesses 6 meses que passaram, o que faltou? O que faltou é aquilo que você, diante de uma análise, vai interpretar, vai analisar e vai estabelecer para a sua vida, para esses próximos 6 meses que estão diante da sua possibilidade em fazer acontecer aquilo que você precisa. É o que nós precisamos, Tiago Belo, que nós devemos fazer acontecer. O querer está muito próximo ao sonho, à fantasia. O querer se torna real quando você tem ali uma metodologia e o transforma numa necessidade. Então, do querer a uma necessidade, requer que nós constituamos uma estratégia e práticas que nos sejam favoráveis ao alcance das nossas metas, dos nossos objetivos. Será que nós estamos vivendo apenas no automático? Feliz ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo. Será que nós estamos vivendo apenas no automático, sabe, da fantasia? Nós precisamos, de repente, romper o paradigma, desenvolver um mindset, uma mudança de mentalidade, onde a prática, sabe, a prática e o reconhecimento quanto à sua capacidade de neuromodulação das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, tornem-se reais para aquilo que você precisa. E aí validem os seus sonhos, validem o seu querer. E quando nós validamos o nosso querer, é porque nós adotamos um posicionamento do vá e faça. Vá e faça. Se errar, não tem problema, faça de novo. Faça outra vez. Repita 10 vezes. Cada vez que você repete, você faz de uma forma muito melhor. Você se aprimora. Cada vez que você erra. Errar é uma prática maravilhosa, sabe? Desde que nós não interfiramos na vida do outro, o nosso erro não seja uma questão que atinja outras pessoas, tudo bem. Mas nós temos que passar pelas intempéries, nós temos que passar pela caminhada. A caminhada requer a experiência vem do aprimoramento da nossa relação com a nossa realidade. Então tudo isso é muito bacana, porque quando nós vemos aí a saúde mental num declínio principalmente depois de 2020, sabe, cujas sequelas sanitárias relacionadas à saúde mental são severas, e as pessoas não falam nisso porque focou-se muito na questão da perda financeira, focou-se muito eu não vivi tal situação. Peraí, como é que você vai viver de uma forma tão intensa uma situação se você não tem a necessidade e o suporte eterno? Se você não está preparado, de repente você entra num contexto de muito prazer, muita satisfação, mas não sabe lidar com esse prazer e com essa satisfação, e aí a sua dopamina não tem o sentido. A dopamina passa a ter aí o sentido quando ela entra no propósito de mover a sua iniciativa e de incentivá-lo a realizar algo
que gere também uma sincronicidade neuroquímica com a sua serotonina. Dopamina, motivação, serotonina, prazer, bem-estar, satisfação, alegria. E essa serotonina gere também uma conexão entre dopamina, serotonina, ocitocina, que é essa conexão social. A ocitocina como o neurotransmissor do amor, da conexão social e tudo mais. Cara, isso é muito importante para todos nós. Isso é muito importante, nós temos que estar envolvidos em todo esse processo. E o processo, ele não parte do fulano, do beltrano, do presidente Y, X, L ou B. A sua conexão parte de você próprio. O seu entorpecimento, sim, é quando você busca ídolos para que acredite que eles possam mudar a sua vida. Ninguém está interessado em mudar a sua vida se você não tiver esse interesse pessoal pela sua existência, por aquilo que te é, sabe, tão complexo e tão importante que é o viver. Eu estou aqui chegando aos 60 anos, Mirandão, e quando nós vamos chegando nessa fase, a gente faz uma puta de uma reflexão e fala, puxa vida, pera lá. Não é o que está faltando, é o que eu ainda posso fazer. É o que eu ainda posso fazer, o que faltou já acabou, não tem como voltar atrás e ali, sabe? Tem situações que eu não tenho que consertá-las mais. Pronto, está definido. Ah, isso é resiliência? Pode ser que seja resiliência, mas a questão é, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer daqui para frente? Depois que você caminha por vários abismos, você entende, sabe, que a trajetória ela consiste numa caminhada. É claro que em determinados momentos você tem que parar na trajetória para respirar, para se alimentar, para curar as suas feridas, para se tratar, para se neuromodular, para entender como é que funciona a relação das suas emoções com seus sentimentos, com seus pensamentos, como é que as diversas áreas, lobo frontal, pré-frontal, temporal, occipital, parietal, o que acontece aqui dentro? Nós não temos só essa cabeleira bonita, né? Sabe? Não é só essa cabeleira bonita, Erlan, que a gente tem, entendeu? Aqui dentro tem, eu estou falando com vocês nesse momento aqui, mexendo as mãos, milhares de conexões estão acontecendo, e nesse envolvimento dessas milhares de conexões, os milhões e bilhões de neurônios que nós temos estão envolvidos nesse processo, e não só aqui, como nos intestinos também, que é o nosso segundo cérebro. Nós temos só nos intestinos, nós temos 86 milhões de neurônios. Então hoje nós temos um cérebro, 2 cérebros, os intestinos e 40 mil neurônios no coração. 40 mil neurônios, olha que maravilha, que espécie linda que nós somos. E ainda tem uma turminha aqui que é ceterians. Tudo bem, se você se vê como guaxinim, como capivara, tá certo, cada um na sua. Mas nós estamos aqui falando dessa complexidade dessa nossa espécie, da autoaceitação, da aceitação daquilo que eu preciso ser para mim e não para o outro. Então, quando eu preciso ser para mim a representatividade dos meus sonhos, e que esses sonhos eles precisam ser constituídos a partir de um planejamento dentro de uma realidade estratégica para minhas demandas, não são para as demandas do outro. Eu começo ali a me situar num processo onde eu trabalho o quê? Essa parte do lobo pré-frontal, que o planejamento, o lobo pré-frontal, aqui nós temos umas áreas executivas relacionadas a planejamento, memória, controle inibitório, sabe aquele quando você manda a pessoa tomar suco de caju, manda a pessoa para aqueles lugares, etc. e tal. Pois é, aqui nós temos um controle inibitório. O que está acontecendo que não se há um controle inibitório onde de repente está todo mundo fazendo uma guerra entre si? Fazendo uma guerra entre si, Herman. E as pessoas não entendem que todas devem viver as suas vidas e cada um deve viver o seu propósito e cada um dentro com o direito pleno a viver
aquilo que necessita para si. Tá bom, tá tudo bem, tá, beleza. Então, Daniela, quando acontece isso, nós devemos entender o quê? Que diante dessas sequelas que aconteceram desde 2020, Erwin, Daniela, nós temos que entender que nós precisamos rever, porque daqui de 2020 para cá, com as sequelas da Covid, do distanciamento, do tão questionável distanciamento social, que tem lá nos meus stories, como é que esse distanciamento social foi constituído, depois vocês deem uma olhada lá nos meus stories, deve estar quase para apagar. Então, nós precisamos o quê? De uma reestruturação da vida social. Nós precisamos atender determinadas demandas que não sejam apenas demandas que requeiram prazeres rápidos. Prazeres rápidos, bares lotados, vidas noturnas aceleradas e drogas e tal, e etc. Tá tudo bem, cada um faz aquilo que quer, sabe? Se você, a partir do momento que você se dispõe a prejudicar a si mesmo, tá certo. Agora, esse prejuízo para si mesmo vai ter um reflexo social, tem um reflexo familiar, tem um reflexo... E o pior de tudo é que é quando esse reflexo atinge uma parte da sua vida e você vive prazeres rápidos por desespero e nunca está se sentindo bem consigo mesmo. Então é aí que a gente entra. Então, sabe, quando a gente começa a partir desses 6 meses do ano, que não é que faltam, me faltam 6 meses, não, nós temos mais 6 meses, olha que bacana. Nós temos mais 6 meses em 2025 para que possamos compreender a nossa história, compreender a nossa vida, compreender as partes dessa regulação neuroemocional, a forma como eu vou lidar com o meu projeto estratégico de vida, como é que eu vou promover para mim uma neuroplasticidade que possa me promover novos caminhos neurais, e esses novos caminhos neurais, Sueli, me levar à promoção de uma qualidade de vida. Primeiro, gente, olha, primeiro passo, vamos enriquecer hoje. Hoje é domingo, é um dia bacana, metade do ano. Vamos fortalecer os nossos laços. Vamos fortalecer os nossos laços. Quando você fortalece laços sociais, laços familiares, entendendo que o que ficou, já não tem coisa que não tem que consertar. Tem coisas que a resolução do que houve vai se dar pelo posicionamento que você tem no agora. Então as novas práticas reconstituem novos caminhos. Então o fortalecimento desses laços familiares e sociais, eles liberam ali o quê? A ocitocina, um neurotransmissor fabuloso, responsável por essa conexão social, é o neurotransmissor do amor. Dani, minha querida prima, muito bem-vinda, nossa acadêmica da Academia Feminina de Letras de Goiás, vice-presidente, por sinal, assumiu essa semana, muito prazer em tê-la aqui. Então, quando nós falamos de ocitocina, nós estamos falando disso, dessa conexão que eu fiz agora com a Dani, desse elogio, sabe, desse prazer, desse enlace afetivo de amor que há entre a nossa espécie. E quando assim nós fazemos, o nosso corpo libera ocitocinas. E quando libera ocitocinas, obviamente vai liberar concomitantemente também as nossas serotoninas. Não é só aquela caixinha lá do Prozac, gente, como aquilo foi tomado e como está sendo tomado ainda. Sabe, esses reguladores de humor, estabilizadores de humor, os venenos, as toxicidades, isso ela destrói os seus neurônios, destrói a sua vida, te regula por um momento e te destrói pela vida inteira. Por isso que muitas vezes eu não sou tão querido assim, porque eu propago sim, não uma campanha contra isso. Em alguns momentos as pessoas precisam, Márcia, precisam tomar determinados... Eu particularmente vejo que há outros caminhos. Mas quando nós estamos falando de regulação de humor, nós falamos também aí de
de uma cultura dentro de uma saúde integrativa que vai, poxa, se eu compreendo a mim mesmo, eu tenho que entender que se eu tomo algo que me regula por um tempo, é só por um tempo, aquilo ali chama-se droga. Droga. A química é um mercado bilionário, que eu não vou entrar nesse contexto também aqui, tá? Para não propagar um sentimento de ódio, Rosimeire, que você entrou, bem-vinda, e que nós temos que propagar uma possibilidade de transformação. Então, quando eu falo de ocitocina, Márcia, Rosimeire, eu estou falando dessa conexão. E dessa conexão, e de repente, vou fazer uma pergunta para você. O que você fez pela manhã? Qual foi o seu primeiro comportamento pela manhã? Você conseguiu olhar para si mesmo e dar um bom dia? Você conseguiu olhar para a pessoa que está ao lado, segurar a mão dela e dizer: bom dia, ai, gostoso, não? Dar um abraço, dar um beijo. Não é ficar esperando o outro beijá-la. Não ficar esperando o amor do outro. É sentir o amor que há em si, que flui o sentimento que flui, sabe, da intensidade da liberação desse neurotransmissor, e promover essa conexão social, essa conexão afetiva, que é própria da ocitocina. Então, nós somos desencadeadores desse processo afetivo. Quando nós desencadeamos todo esse processo afetivo, nós modificamos o contexto, nós modificamos o ambiente. Então, ocitocina, serotonina. Serotonina, aquilo é tão gostoso que o cérebro vai liberar o que também? As dopaminas. Aí vai te dar aquela motivação, aquela dose de noradrenalina, adrenalina bem dosada. Bem dosada. Sabe aquela dose gostosa que o seu coração bate mais forte? Você sente a vida pulsar dentro de si? E não sente a vida te explodir dentro das suas fantasias, dos seus sonhos? Não sente a vida ruir dentro de si? Porque há dopaminas que fazem a vida ruir dentro de si, como por exemplo o uso de substâncias psicoativas, de drogas. Quando ali a pessoa cheira uma carreira de cocaína, vai liberar uma dose muito alta de dopamina, a dopamina vai gerar noradrenalina, adrenalina, aquilo cai na corrente sanguínea, o coração dispara, a respiração modifica o ciclo respiratório, e é uma bomba. E as outras drogas também. Quando eu falo de drogas, é aquilo que está escrito nas fachadas de muitos comércios. Drogaria. Drogarias são importantíssimas. Mas há substâncias ali que têm sido propagadas de forma inconsequente. Depois eu vou falar com vocês. Mas não quero vender nada não, fica tranquilo. Então, em relação o que nós precisamos fazer é compreender. Vamos fortalecer os nossos laços familiares e afetivos. Sabe, não vamos entrar em práticas autoritárias. Nós temos aí visto, tá, tudo bem, é muito diferente o comportamento, sabe? Eu vou criticar o bebê reborn, eu vou criticar a menina ali, famosa, que se separou do marido famoso também essa semana. Eu vou criticar o ministro Franja, sabe? Etc. Então, cara, isso são práticas autoritárias que têm mudado a nossa forma. Eu só convivo com pessoas que pensam iguais a mim. Não, a diferença que acrescenta no processo da construção. É quando nós aceitamos que as diferenças nos aprimoram. O segredo de uma boa convivência é valorizar as virtudes e respeitar as diferenças. Leva isso para o seu casamento, leva isso para o seu namoro, leva isso para a sua relação familiar, para o momento que você está vivendo com seu pai, com sua mãe, com seu filho, sabe? Entenda a coisa, olha, valorizar as diferenças, respeitar as diferenças e valorizar as virtudes. Quando você começar a julgar demais uma pessoa, primeiro, faça uma lista de virtudes que ela tem. Porque todos nós temos virtudes. Olhe as virtudes das pessoas que estão próximas a você e que talvez vocês estejam vivendo um momento não tão fácil assim. Olhe as virtudes.
Respeite as diferenças. Esse segredo foi me passado por uma pessoa que eu convivi com ela até os 93 anos. Que ele foi psiquiatra, foi pediatra, sabe? Que foi meu avô. Uma certa vez ele falou assim, olha, eu vou te passar a regra de um casamento perfeito. Eu tinha terminado um casamento, sabe? E estava apaixonado, estava entrando num novo envolvimento, me casei, estou casado já há 26 anos. E ele falou assim, olha, agora entenda uma coisa, eu vou te ensinar uma coisa. E aprendi. O segredo é respeite, valorize as virtudes e respeite as diferenças. A partir daí, isso passou a fazer parte, eu introjetei isso na minha conduta de vida. Então, sabe, leve para si. Isso não é uma criação do coach, do psicólogo que está aqui falando com vocês, e nem que eu sou coach, eu sou psicólogo apenas. Mas é algo que, sabe, que nós destituímos a prática autoritária. É a prática da escuta ativa, ao invés de ficar a guerra do ego. Das práticas autoritárias, elas advêm somente da disputa de egos, onde um tem que tentar prevalecer sobre o outro. Ninguém tem que prevalecer sobre ninguém. Você tem que ter só a escutativa e entender a fala do outro, o desejo do outro, a ansiedade que o outro traz, o sonho, a fantasia. Você também tem, não é? MC Juan, muito bem-vindo, sabe? Então, quando nós começamos, olha, a compreender essa complexidade dessas revoluções tecnológicas que estão aí, inteligência artificial, o bebê é reborn. Cara, o que eu tenho que o bebê é reborn? Eu sou um ser humano aqui, ó, aqui dentro, bilhões de conexões neurais aqui nesse momento que a gente está, nessa situação tão gostosa, nesse domingo, no início da metade do ano de 2025. Olha que possibilidade incrível, que perspectiva incrível. Começar o ano, a metade do ano, como se fosse o início do mesmo. Não olheis para as coisas passadas, nem as velhas considereis. Eu levo muito isso em prática. Então passou, meu amigo, acabou. Eu não tenho que ficar ali fazendo luto daquilo eternamente. Eu posso até fazer um luto por um momento, mas a minha vida tem que caminhar. Então eu vou passar para vocês assim, olha. Primeiro, vamos lá, vamos aprender a meditar. 5 posicionamentos que vão mudar sua vida daqui para frente. Márcia, anota aí, ó. Tem uma caneta, tem um papel? Anota. Se não você tem, eu sei que você tem uma boa memória, então vamos lá. Primeira prática diária, meditação. Meditação é algo que transcende, que nos faz, que gera uma conexão. Uma conexão que está interligada com o segundo passo que nós vamos falar. Mas a meditação, ela nos traz uma conexão interna e faz, Maria, com que nós estabeleçamos uma relação com nós mesmos de forma com que nós possamos nos autorregular. Nos autorregular. Então, o breathing, a respiração, a meditação. Não estou falando para você fazer muito bacana o yoga, as práticas do yoga, são todas práticas maravilhosas. Mas meditar é um processo interno que cada um deve estabelecer em si, de uma forma em relacionar-se com a própria vida para viver a realidade externa. Desculpa. Então, essa é a primeira prática, meditação. Segundo, vamos lá, a prática da gratidão. Você tomou um café da manhã hoje, ok? E seja grato pelas pequenas coisas da sua vida. Gratidão gera um entrosamento e uma possibilidade para você acrescentar sempre mais para a sua vida. Aquele que não é grato pelaquilo que vive, ele jamais vai conseguir estar em outros lugares. Tem pessoas que olham para a pia de manhã e falam assim, Tasca Resta. Restaurante bar, muito bem, Tasca. Tem pessoas que olham para a pia de manhã e amaldiçoam a pia, amaldiçoam a casa, amaldiçoam o marido, a esposa.
sabe? Falam aqueles nomes horríveis. Poxa, primeiro, agradeça por ter água na sua casa. Olha quantas pessoas no mundo inteiro não têm água. Agradeça por ter ali um detergente, um sabão, um troço qualquer para lavar, uma bucha. Agradeça por ter pratos. E entenda que aquele prato que ali está sujo é porque teve uma comida dentro dele. E que aquela comida, você num dado momento, se você não se lembra, você se alimentou daquilo e aquilo está te sustentando, de uma certa forma, bem ou mal, está te sustentando, e você está vivendo hoje. Isso é gratidão. Agradeça pela cama que você tem, agradeça pela forma como você anda. Agradeça. O processo da gratidão, sabe, gera conexão. Terceiro ponto, visualização positiva. Comece a visualizar processos internos que vão modificar a sua vida. Quarto ponto, são 4 aspectos. Meditação, gratidão, visualização positiva, atenção plena, que a gente chama de mindfulness. Hoje está todo mundo falando mindfulness. Eu tenho até um projeto que chama Mindfulness Mind Control, sabe? Que é um projeto que nós desenvolvemos a partir das bases das neurociências. Então, mindfulness é atenção plena. É você estar focado num momento, numa determinada situação que você está vivendo e que está fazendo. Então desconecte-se, foque naquele momento, naquela situação, seja ela qual for, mas coloque ali uma energia e use essa visualização positiva, Ieda Bosque, de forma com que aconteça, gere a gratidão e a conexão interna. E isso vai fazer o quê? A meditação, a gratidão, a visualização positiva, o mindfulness, ou a atenção plena, aportuguesando, vai trazer o quê? Primeiro, plasticidade, neuroplasticidade. Eu escuto muito falar, Bibi, de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, Marcos? Então vamos lá. Neuroplasticidade são novas formas de conexões neurais. É você estabelecer novos caminhos que gerem conexões e o que? O seu cérebro, a sua mente se posicione, adaptando-se a uma determinada situação, determinada possibilidade, em desenvolver-se de forma mais afetiva. Então, acredite na sua capacidade de neuroplasticidade. Você é o autor da sua história, é o autor da sua vida. Você pode promover dentro de si mudanças incríveis. Mudanças que pode realmente trazer para si, nesses próximos 6 meses, nesses 6 meses que nós temos de ganho efetivo em 2025, no início desses 6 meses de 2025, não é os 6 meses que restam, é os 6 meses que nós temos por ganho, em fazer prevalecer a nossa vida quando nós passamos a mudar, nós promovemos um mindset, uma mudança de mentalidade. E o segundo passo, estabelecer caminhos neurais novos. Quando você cria novas rotas de conexões, você possibilita novos caminhos neurais, você cria novas rotas de pensamento, você amplia as possibilidades dessas rotas de pensamento e renova-se no fortalecimento do seu propósito. Segundo passo, permita-se ao desenvolvimento de habilidades. Isso é crescimento neuronal, é fortalecimento dos caminhos neurais, é reconhecimento da eficácia da plasticidade. Segundo, terceiro, quarto, aliás, adaptabilidade e ajustar-se às respostas emocionais. Isso chama-se resiliência. Isso é a resiliência. Olha que legal, que bacana. Marcos, onde que eu encontro tudo isso? Você vai encontrar dentro de si. Vai encontrar dentro de si. Isso é prática. Isso é prática. Se nós começamos a praticar, você começa a estabelecer para si uma mudança, porque o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. Como é que você tem perseverado na sua vida? Por nobres atos?
por coisas nobres, porque o nobre projeta coisas nobres. Quais são os seus projetos? Eles têm sido nobres. Nobres não são para o aplauso do outro. A nobreza vem do prazer que há em si quanto àquilo que você faz e torna-se eficaz, eficiente e gera satisfação e realização. É o seu autorreconhecimento, a sua autorrealização, o seu autoconhecimento quanto que você pode fazer a diferença na sua história. Você pode. Nós não estamos falando de dinheiro, prosperidade. Prosperidade, Bibi e Ieda. Prosperidade é bem-estar emocional. Prosperidade, nós conhecemos pessoas endinheiradas que não têm bem-estar emocional. Elas são prósperas? Não. Vivem às margens da escadaria da miséria interior. A pior parte do milionário, sabe, do cara endinheirado, não vamos falar em milionário, do cara endinheirado, é a parte em que ele próprio vive nas escadarias da miséria interior. Isso é prosperidade? Não. Então, prosperidade é bem-estar emocional. E quando nós paramos para pensar assim, nós nos permitimos uma mudança, a construção de uma nova mentalidade. Isso é neuroplasticidade. Isso é estabelecer novas rotas de pensamento, promover caminhos neurais mais eficazes, mais inteligentes, é aproveitar melhor da nossa dopamina, da nossa serotonina, da nossa ocitocina, das nossas endorfinas, do nosso gama-aminobutírico, o GABA. O GABA, eu vi lá na farmácia, GABA. O que é a GABA? GABA é um neurotransmissor que promove um bem-estar emocional muito grande. Você pode comprar a GABA, tá? Não sei o quê, mas você pode gerar em si também. Pode gerar com prática de mindfulness, aquelas práticas que nós falamos ali anteriormente. E é isso. Tá bom, pessoal? Então, assim, foi um prazeraço, um prazer muito grande, uma satisfação, gratidão por vocês terem estado aqui, sabe, Salão da Jade, a Mary Rodrigues, muito prazer por vocês estarem aqui, vocês chegaram agora, já vou parar por aqui hoje, mas que vou parar muito feliz, porque felicidade é uma conexão que você estabelece com o seu propósito, Eliana. Então, a partir do momento que o seu propósito é você ser próspero, aí lá vai a Eliana pensar, esse cara vai falar de dinheiro. Eliana, só vou falar a última frase que eu disse aqui, tá? Prosperidade é bem-estar emocional. Ok? Gente, foi muito gostoso estar com vocês esse domingo. Eu espero que no próximo domingo nós estejamos juntos também. Márcia, Márcia, eu que agradeço, viu? Foi muito bom. Se vocês não estão me acompanhando aí no Instagram, por favor, me acompanhem, eu vou acompanhá-los também. Isso é ocitocina, conexão, tá bom, querida? Então vamos todos nós promover essa rede neural de conexão e elevar a nossa ocitocina, pessoal. Depois, quem tiver interesse, eu tenho um PDF, não tá na Hotmart, não tá na Kirvano, não tá na outra lá norte-americana, como é que é o nome dela, gente? Me foge a memória, tem tanta coisa. Mas ela está num PDF que eu posso mandar para encaminhar para vocês via WhatsApp, tá bom? É um trabalho que chama-se Felicidade como Propósito. São 60 páginas, tá? São slides ali, que você faz um passo a passo, em 8 passos, para estabelecer essa conexão. E lembrando, pessoal, que próximo sábado, me lembrei agora, me desculpem, próximo sábado tem Grão com Gratidão. O que é o Grão com Gratidão? Grão com Gratidão vai ser um encontro presencial para 20 pessoas somente, para nós tomarmos um café da manhã juntos, tá? E ficarmos ali até às 11 horas da manhã falando sobre, praticando meditação, praticando gratidão, praticando visualização positiva, praticando mindfulness. Então, sábado, 8 horas da manhã em Goiânia. Tá? Se você estiver por aqui, entre em contato comigo ali pelo direct. Se você quiser anotar, anota meu telefone 99371 5961. Vou repetir.
993715961. E qualquer coisa vai lá do meu direct, tá? Para nós estreitarmos essa convivência, Cirsa. Cirsa, obrigado, viu? Um abraço para vocês, que Deus abençoe, ilumine e que vocês peguem, seja uma conexão que possa existir entre aquilo que você é e o Deus que você precisa que exista. Um abraço.